Abre lá Marcos capítulo 2, deixa aberto aí. Como vocês viram, o tema quebrando os telhados. Gente, foi tão incrível, porque geralmente o Senhor me entrega assim as minhas pregações, meu sermão, de forma assim, do nada. E geralmente é alguma situação que acontece, ou simplesmente surge um tema assim, e aí eu começo a orar e o Senhor começa a me entregar, né, o que vai ser a palavra. E foi assim comigo, eu estava no culto de domingo, eu estava prestando atenção no culto. Mas aí, o Senhor falou muito forte, né? Abra a Bíblia. Eu comecei a abrir a Bíblia e o Senhor começou a falar de telhado. Começou a falar que nós precisamos quebrar os telhados. Eu falei, meu Deus, mas não faz sentido quebrar o telhado. Por que eu tenho que quebrar o telhado? E aí o Senhor me lembrou dessa passagem de Marcos 2 que nós vamos ler agora. Então, deixa aberto aí, vamos ler juntas a partir do 1. Foi simplesmente assim. E aí, a partir disso, o Senhor começou a me entregar o que Ele gostaria de falar conosco. Diz assim Marcos 2:1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra, Jesus. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. E não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a tua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Feche os seus olhos, por gentileza. Senhor Deus, Pai Celestial, estamos aqui, Senhor, mais uma vez diante da Tua presença, Deus. Estamos aqui no primeiro culto a elas do ano de 2023 e eu te louvo, Senhor, agradecendo, Senhor, porque só o Senhor pode fazer isso, Deus. Uma casa cheia de mulheres, Senhor, que desejam e anseiam aprender mais de Ti, que desejam ver as suas vidas transformadas, que desejam aprender mais da Tua palavra, que desejam, Senhor Jesus, entregar as vidas, Senhor Jesus, para que o Senhor possa cuidar. Eu estou aqui, Senhor Jesus, como aquela que o Senhor confiou nessa noite a mensagem, Pai. E o Senhor já entregou ao meu coração, Senhor, aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. Eu quero te pedir, Santo Espírito de Deus, que o Senhor me use, que o Senhor me esconda, Senhor, atrás da cruz, e que somente a minha boca saia aquilo que está no teu coração. Quero te pedir, Senhor, que cada mulher que entrou aqui, Senhor, seja tocada pelo Teu Espírito agora, Senhor. Em nome de Jesus, cada mente, Senhor, paralisada, cada mente, Senhor Jesus, que Satanás tem tentado agora perturbar, tem tentado tirar o foco, tentado distrair, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abra a mente, abra os ouvidos espirituais, abra o coração, para que essa palavra, ela entre, Senhor Jesus, e faça transformação, Senhor, em nossas vidas, Senhor, porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz, ela não volta vazia, Senhor, e eu libero ela com fé, eu libero ela porque existe vida na nossa língua, Senhor. E eu declaro, Senhor Jesus, que nessa noite, Senhor Jesus, saiamos daqui, Senhor, diferentes de como entramos, em nome de Jesus. Amém, aleluia. E eu comecei a pensar acerca do telhado, de telha e tudo mais que o Senhor havia falado ao meu coração. E a verdade é que numa construção existem várias etapas que são importantes para uma casa.
né, a gente fala do firmamento, né, da parte da base, que se firma e é preciso, né, ser colocado em rocha firme para que nenhum vento, né, a derrube. Isso é muito necessário. Toda construção, ela precisa ter um cuidado. Mas a verdade é que o telhado, ele é muito importante. Porque ali no telhado é que se protege, é que impede das coisas entrarem, seja água, seja vento, seja poeira, a melhor acústica da casa. Fica melhor térmico ali, né? Não fica tão quente, não fica tão, dependendo da telha que é usada. Então, a telha, né, o telhado, ele é importante para nos proteger e ele impede, né, da ventania, da chuva, entrar para dentro da casa. Então, todas as ações aí do vento, sol, poeira, o telhado nos protege. E aí, voltando a essa passagem que eu li, Cafarnaum, que é esse lugar que eu acabei de falar onde Jesus estava, era localizado lá perto do Mar da Galileia. E ela ficava muito ali perto de duas tribos chamadas Zebulon e Naftali. E uma profecia lá de Isaías, quando a gente lê lá Isaías, existem muitas ali profecias em Isaías que falavam acerca de Jesus, né? Quando ele ia para a cruz, começava a falar desse profeta que viria, do Messias, e lá Isaías descreve isso. Existe lá em Isaías, né? Em Isaías 9:1-2, você não precisa abrir, eu quero ler para você, porque fala sobre a chegada de Jesus a determinada localização, que é exatamente essa onde Jesus estava aqui, lá em Isaías. Diz assim, contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Essa profecia lá em Isaías falava acerca de Jesus. Jesus chegando nessa região, libertando os oprimidos, curando, fazendo a diferença naquele lugar que andava em escuridão e trevas. Aqui já existia uma profecia. Então, ali em Cafarnaum, Jesus operou muitos milagres. E dos milagres é esse que eu acabei de ler, da cura do paralítico. E a gente precisa entender um pouco da história de como aconteceu isso. Esse acontecimento em si, sobre a casa em que Jesus estava era de Simão Pedro. E ali Jesus estava reunido com várias pessoas, entre eles fariseus aqui naquele lugar. Ali Jesus estava ensinando, ali Jesus estava pregando do evangelho, das boas novas, ali Jesus estava falando com aquele povo e estava lotado aquele lugar, porque, gente, onde Jesus ia, a multidão ia atrás. Onde Jesus ia, o povo queria aprender, o povo tinha sede e fome da presença de Deus, no sentido, porque queriam ser tocados, ou porque queriam ser salvos, ou porque queriam saber o que estava acontecendo para jogar pedra. Sempre tinha gente, é igual na nossa vida, né? Sempre tem gente para criticar também. Jesus não foi diferente da nossa. Às vezes a gente olha e fala assim, ai, coitado de mim, né? Ai, estão falando isso de mim, calúnia, nananã. Nem Jesus se safou disso. As pessoas às vezes iam atrás dele para ficar escutando e criticando, para ficar escutando e querendo colocar contra ele as próprias palavras dele. É assim com a nossa vida. E aí era tanta gente ali que queria ouvi-lo, mas tanta gente que ali a palavra de Deus diz que a casa ela ficou lotada. As portas já não tinha como passar, ninguém podia mais entrar nem sair, a não ser quando terminasse a reunião, porque não tinha espaço, todo mundo queria ouvir o que Jesus estava falando. E essa passagem diz que ali, né, são quatro homens estavam passando ali, e eles estavam decididos a falar com Jesus. Eles ouviram, né, eles estavam sabendo que Jesus estava naquela casa, e eles estavam assim, desesperados, porque eles precisavam entrar naquele lugar e falar com Jesus. E ali, junto com aqueles 4 homens, estava um outro homem, o paralítico, que estava numa maca, impossibilitado. Ele não conseguia andar, não conseguia mexer os seus braços, e muito menos a voz também já estava toda embarganhada. Ou seja, aqueles amigos eram para aquele paralítico as suas mãos, seus pés, a sua voz. Aqueles amigos ali estavam com o paralítico na maca, fazendo de tudo para que os 5 entrassem naquele lugar e alcançassem a Jesus. Eles sabiam que Jesus poderia dar aquilo que eles precisavam. Eles sabiam, e eles fizeram de tudo. Eles precisavam falar com gente, mas é interessante porque
todo mundo queria falar com Jesus. Todo mundo tinha uma causa para entregar para Jesus. Cada um tinha o seu problema. Então, quando os 4 chegaram com o paralítico naquele lugar, com aquela urgência, com aquele amigo que estava preso naquela doença, a vida toda, escravizado por aquela doença, não podia fazer muito. Ele precisava de amigos para levar e buscar e falar. E quando eles chegam naquele lugar, você acha que o povo abriu espaço e falou assim: passa, você está precisando mais que eu? O ser humano é assim, gente? Não, todo mundo quer o seu. O ser humano é egoísta. O ser humano pensa no seu próprio umbigo. Não é diferente no passado do que é hoje. Sabe? Às vezes a gente fala assim, porque no passado... É que no passado não tinha muito rede social, a gente não sabia muita coisa, né? Mas o ser humano sempre foi maldoso, gente. Desde que Adão comeu lá, daquela fruta, o pecado entrou no mundo. Infelizmente, temos inclinação para o mal. Se não é Jesus a nossa vida, se não é Jesus a nossa vida, eu e você, minha querida, se temos alguma coisa de bom em nós, é Jesus. Porque tira Jesus, não sobra nada. E assim foi com ele. Eles queriam um espaço, eles queriam ver Jesus. Ali estava a resposta que eles precisavam, mas ninguém deu espaço, não. Todo mundo tinha os seus problemas. Todo mundo queria buscar a cura. Mas eles tinham uma certeza, que eles estavam na hora certa e no lugar certo. Eles sabiam que Jesus estava lá e eles iam fazer de tudo para ver um milagre chegando na vida daquele amigo. E eu fico imaginando, você não fica imaginando esses homens carregando um amigo, falando assim: você não sabe quem está aí. Jesus curou paralítico. Você ouviu falar? Ouvi. Ressuscitou mortos também, ouvi. Os leprosos chegavam lá e Jesus curava. Eu imagino eles na maca, falando palavras ali de afirmação e de fé, contando o que Jesus fez, o que Jesus estava fazendo naquela região. Jesus expulsa demônios, então há solução para a gente, então vamos. Eu acredito um olhando para o outro, essa conversa de um falando para o outro, vamos, Jesus está lá, junto com aquele amigo. E a maneira como eles chegam até Jesus, quando a gente lê essa passagem, é no mínimo extraordinária, né? Porque você consegue imaginar, vamos lá, 4 amigos com um acamado, né, numa maca, e entraram pelo telhado. Você já imaginou? Como é que fizeram isso? Muito provável, tinha uma escada. Antigamente se usava escada para colocar no canto assim, para subir no telhado. Imagina subindo com um paralítico. Uma maca. Os 4. Para subir pelo telhado só para chegar até Jesus. Uma certeza eles tinham. Jesus era a resposta. Jesus era a resposta. E eles fizeram de tudo. Sobem no telhado, eles abrem um buraco ali no teto, descem os 4 e colocam os paralíticos no centro da sala onde Jesus estava. É muita fé. É muita fé. E muitas vezes, nós somos esse paralítico. Não fisicamente, muitas vezes, mas na vida espiritual. Muitas vezes estamos paradas, estamos aleijadas, estamos cegas. Espiritualmente, estamos vivendo uma vida de paralisia, de dificuldade, de erro. Nós estamos andando de forma errada, estamos vivendo de forma errada, estamos cegas por Deus desse século, pelas coisas desse mundo, pelas escolhas erradas que fizemos. Muitas vezes somos como os paralíticos, ficamos acamadas, sem forças nenhuma, principalmente na vida espiritual. A gente não tem mais força para fazer, para se levantar, para orar. Muito provável esse paralítico, ele só conseguiu, isso é óbvio, chegar até Jesus porque ele tinha amigos. Mas se ele não tivesse, o que aconteceria? Ele ficaria nessa maca, talvez. Porque mal falava. Eu acredito, por toda aquela condição que ele estava. E muitas vezes nós somos assim, no pecado. Estamos enraizados no pecado, sabe? Dizemos que é difícil sair, dizemos que a carne é fraca, porque é difícil a caminhada, porque já estamos paralisadas na vida espiritual. A palavra de Deus, a gente tenta às vezes fazer com que a palavra de Deus se encaixe na nossa vida. A gente olha a nossa vida e a gente tenta encaixar a palavra de Deus para ver se ela se ajeita, se amolda ao jeito que estamos vivendo. Quando na verdade é o contrário.
Quando, na verdade, a nossa vida ela precisa se moldar com a palavra de Deus. E é isso, muitas vezes, que faz com que a gente fique paralisadas na nossa vida espiritual. A gente não avance, a gente não cresça em discernimento, a gente não cresça em dons, talentos, não cresça em intimidade com Deus, não cresça em discernimento espiritual, porque a gente tenta fazer com que a palavra de Deus se amolde, a gente fica tentando achar um versículo que aprove aquilo que fazemos, entendeu? Que nos dê uma abertura e diga assim, não, isso está tudo bem, não tem problema. Quando, na verdade, a palavra de Deus ela é única, ela é verdade, o que ela diz é o que está certo e é dolorido. E é difícil. Por isso que diz que a porta é estreita, não é larga. E muitas vezes a gente tenta se amoldar. Vamos ver se encaixa aqui. Vamos ver se... Tentar achar um álibi, sabe? Dentro da palavra. Não, isso me isenta disso. Não tem problema disso. E muitas vezes a gente tenta encaixar essa palavra do Senhor no meio do nosso caminho, no caminho do erro, do pecado. Muitas vezes a gente sabe que está fazendo errado, muitas vezes a gente não sabe. Mas quando a gente aprende, a gente precisa deixar. É isso que a palavra de Deus diz. Mas a gente tenta, às vezes, fingir que não é com a gente, né? Oh, não é para mim, não. É para minha amiga que não veio ao culto hoje. Não, é para nós. E muitas vezes a gente se pergunta por que as coisas estão acontecendo comigo. Por que, Senhor, que a minha vida está assim? Eu até postei hoje um Reels. Quem viu no meu Stories? Foi muito engraçado aquela moça, mas é engraçado, mas fala tudo. A gente fala assim, mas por que tanta coisa acontece de ruim para mim? Por que tanta coisa, confusão, minha família, mas não ora, não jejua, não cuida do corpo, não malha, não faz nada. Aí depois fala, eu estou com dor em tudo, eu sempre tenho dor, mas não levanto nada. Não é? Só bebe Coca-Cola, aí depois fica, ai, que dor na barriga. Ai, meu Deus, essa dor que não passa, o que será que eu tenho? É gases e você não cuida. É verdade, a gente é safadinho, gente. A nossa carne é safada. Por isso que eu brinco assim, a gente não pode andar pelo nosso corpo, nem pela nossa alma, porque eles são. A carne é fraca. A gente tem que ser forte no espírito. A gente tem que andar com convicção no espírito. Às vezes a gente fala assim, ai, porque eu estou tão desanimada, eu estou tão triste. Tá bom, mas você não pode andar assim. A palavra diz, Jesus nos diz, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Então, a gente não pode ficar simplesmente caminhando nas dores, caminhando naquilo que é difícil. A gente tem que olhar para o alvo com esperança, expectativa e fazer a nossa parte. Ai, por que será? O inimigo sambando na sua casa e você não consegue repreender e falar em nome de Jesus. Está repreendido essa confusão. O marido está começando a pegar do pé do nada, ao invés de você falar assim, em nome de Jesus, está repreendida essa confusão. Você fica quieto, calado. Não, você entra. Você entra, vai com tudo. Aí briga, depois fala, meu Deus, devia ter ficado calada. Sim, devia ter ficado calada. Muitas vezes é melhor não ter razão, gente. Porque o inimigo aproveita desse momento. Sabe para quê? Para lembrar coisas lá de trás. Aí você entra na roda, e aí vira uma bagunça. E quantos casamentos estão se acabando por causa disso? Porque você já perdoou, mas toda vez você joga na cara. Então você não perdoou? Você entende? A gente não faz a nossa parte, mas a gente coloca a culpa em Deus. Senhor, porque é só comigo? Mas você não faz nada. Você não vem na igreja, você não faz um jejum, não ora de manhã, não faz um devocional, não lê a Bíblia, não faz um esforço para nada. Você vive a vida como, né, deixa a vida me levar. E as consequências vêm, e aí a gente muitas vezes culpa o Senhor. Culpa. É porque meu marido que me trai. Não. Tá, mas as coisas, veja. Tem coisas às vezes que começa, lá de trás, no sinal. Começa às vezes namoro, que a gente escolhe errado. Você já sabia. Tua mãe falou que não era. Pastor falou que não era. Mas você fala assim, não, eu vou ser missionária e evangelizar. E você paga um preço. Deus pode fazer? Pode, eu creio. Mas não é essa a missão que Deus ama. A gente casa quando a gente está inteiro. Sou eu inteiro, com uma pessoa inteira. Entendeu? Um caráter aqui, um caráter aqui. Aí tem gente que é um príncipe, mas não é princesa. Entende? Nós temos que fazer a nossa parte. E o Senhor começou a falar comigo, assim, né, como os amigos fizeram com Ele. Eles só alcançaram ali porque eles tiveram fé e caminharam, eles tiveram uma ação. E uma irmã muito querida, nem sei se ela está aqui, a Érica está aqui, a Eriquinha, que falou comigo, ela está ali. Ela mandou para mim, ela nem sabia o que ia pregar, mas ela mandou uma frase para mim, que eu achei demais.
que diz assim: as mudanças que queremos ver residem nas escolhas que ainda não fizemos. As mudanças que queremos ver residem nas escolhas que ainda não fizemos. Muitas vezes a gente quer ver mudança, mas a gente não muda. A gente não faz. As escolhas que a gente faz é errada. A mudança que a gente quer ver começa nas nossas escolhas. Nas nossas escolhas. Não importa, sabe? Eu até falei ontem, a intercessão foi bem firme ontem, porque Deus me direcionou dessa forma, e glória a Deus, depois eu vi fruto. Mas a salvação, quando Jesus voltar, não vai ser pelo casal, pela família, pelos filhos. Vai ser você que vai prestar conta com Deus. E muitas vezes a gente está assim: não, porque só eu vou para a igreja, só eu jejuo nessa casa. Meu marido que era para ser, não jejua. Meu querido, a mulher que é posicionada, reposiciona o marido. A mulher que é posicionada, reposiciona o marido. A mulher reposicionada, reposiciona. Vai ser diferente quando ele vê orando, jejuando, mudando nossas atitudes. Ah, mas por que eu? Porque sim, nós somos ajudadoras, auxiliadoras. Deus nos fez para isso. Deus nos fez para isso. Ah, mas então rasga a Bíblia. Eu creio na Bíblia, você não crê na Bíblia? Às vezes é duro. A gente fala que acredita na Bíblia, mas quando começa a ler algumas coisas acerca da feminilidade, acerca da mulher, de Provérbios 31, que a gente fala assim: meu Deus, existiu mesmo, será? Que ela faz tanta coisa, será que existiu mesmo? Eu sei, quando a gente lê lá, é difícil, lógico que é. Mas é possível. Claro, numa adaptada, numa conversada, né, com o marido, acordo. Eu sempre falo, tem que ter acordo. Eu sei que hoje, no século, né, que nós estamos hoje, é diferente. Muitas mulheres saem para trabalhar e tudo mais. Mas a responsabilidade da casa é da mulher. Então, ela que tem que administrar, nem que seja para sentar com o marido e falar assim: ó, é o seguinte, tá vendo que eu estou trabalhando, tal, vamos acordar aí, ó, um dia você lava a louça, outro dia eu lavo a louça, um dia você dá o banho nas crianças, outro dia eu dou banho, e divide, mas a responsabilidade da mulher olhar num todo da organização da casa é nossa, é nossa. E aí a gente fica reclamando: ah, porque não faz nada, mas a gente não conversa. A gente não conversa, a gente não comunica. E o marido, gente, já viu? Homem é diferente de mulher. Homem é diferente de mulher, gente. Eu não sei vocês, mas eu falo assim, por exemplo: amor, compra tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ele vai no mercado, compra só uma. Aí você fala: meu Deus. E a gente não, quando a gente vai, a gente pensa em tudo. A gente vai entrar na prateleira: nossa, nem anotei isso, preciso disso. Você já sai com tudo daquilo. Homem é uma caixinha por vez que abre, assim, ó. Não dá para você chegar em casa, ele do trabalho, e você começar a jogar. Então, porque não sei o que, na cabeça dele vai ser assim: preciso tomar banho. Preciso tomar banho e sentar no sofá. E você administrando tudo. Gente, mulher, acredite se quiser, Deus nos deu assim um dom que é de equilibrar tudo. E não adianta a gente reclamar, não adianta a gente gritar, murmurar. A gente tem que conversar com sabedoria, discernimento, entender também o lado dele. Às vezes é um cara que trabalha no pesado e tal, sabe? A gente também tem que ser compreensível em algumas coisas, sabe? Nem sei porque eu estou falando isso, mas eu estou. E aí, para que nós possamos chegar até a presença de Jesus, nós precisamos nos arrepender da velha vida. Isso é a primeira coisa. Não tem como, gente, viver uma vida pertinho de Cristo, cheia da presença de Cristo, ser uma seguidora de Cristo, se eu sou amiga do mundo. Não tem como. A gente tem que, para a gente estar mais perto de Deus, a gente tem que estar mais longe do mundo. E eu não estou falando aqui de amizades, né? Às vezes tem algumas amizades que realmente tem que rever, né? Não, mas você pode ser uma amiga que influencia, que ora, sabe? Que aconselha. Isso é bom, isso é saudável. Deus quer usar nossas vidas para isso. Mas muitas vezes a gente dá ouvido demais. A gente fala muito. E aí, ao invés da gente levar a luz, levar a solução para a nossa amiga, que talvez você nem imagina, tem gente às vezes pensando em suicídio. E a gente fica só falando bobrinha. A gente tem que despertar. E para a gente viver uma vida pertinho de Jesus, a gente primeiro precisa se arrepender da nossa velha vida, da nossa velha prática. Sabe, de abrir nossa boca para fofocar, para murmurar. E a gente precisa quebrar alguns telhados para que a gente possa chegar perto de Jesus. Existem alguns telhados na nossa vida que impedem da gente estar próximo de Jesus. E talvez você entrou aqui nessa noite desejando muito estar perto de Jesus, desejando realmente ter uma vida nova com Cristo. E meio perdida de como que eu faço isso, como que eu posso ser íntima na sala da casa de Jesus.
Como que eu posso chegar até Jesus e ter Ele pertinho de mim, para que eu possa ser curada, para que eu possa ser salva, para que eu possa ouvir os ensinamentos dEle pertinho, para que eu possa ter intimidade com Ele numa sala, assim como esse paralítico teve. Mas podemos ver que existiu muita ousadia desses homens, para que eles pudessem chegar até Jesus. E isso o Senhor falou comigo: vocês, mulheres, precisam quebrar alguns telhados que estão impedindo de vocês entrarem na presença de Jesus, que estão impedindo de vocês serem curadas na presença de Jesus. E eu comecei a orar e falei: Senhor, quais são esses telhados? Quais são essas telhas que a gente precisa quebrar? E a primeira telha que a gente precisa quebrar na nossa vida é da incredulidade. Incredulidade é falta de fé. E eu não sei, quando eu leio essa história, pode ser que é possível que eles tenham tentado ou pensado em desistir em algum momento. Porque veja só, a casa estava lotada, cheia de gente. Eles estavam com um paralítico numa maca. Eu imagino eles olhando a situação, olhando lá, falando: nossa, não vai dar muito certo. Não vai dar muito certo. Provavelmente, não sei, a Bíblia não diz, mas provavelmente, se tivesse a minha mente, talvez ia surgir um pouco de falta de fé, talvez uma incredulidade do tipo: será que vai valer a pena? Será que vai valer a pena tudo isso? Talvez eles pudessem pensar: será que vai valer a pena esse esforço que faremos? E se a gente chegar lá e não acontecer nada? E se a gente chegar lá, cair do telhado, ter mais um paralítico? Perigoso! Eles podiam pensar isso. Meu Deus, pular o telhado só por causa que nem eram eles. A busca desses amigos era para o amigo que não andava, não falava direito, não mexia direito, paralítico. Vocês conseguem imaginar na cabeça deles? E se a gente passar pelo telhado, chegar lá e a gente se frustrar e não acontecer aquilo que a gente imaginou, que a gente busca? E de forma muito admirável, a gente viu que eles se esforçaram, eles dedicaram tempo, eles planejaram tudo. E mesmo que ninguém abriu caminho, mesmo que ninguém deu espaço, mesmo que ninguém tenha tido dó daquele paralítico, os amigos fizeram com que ele chegasse até Jesus. Parecia que era um caso perdido, mas naqueles amigos e naquele paralítico existia muita fé. Naquele coração existia fé e esperança. Em nenhum momento aqui eles desistiram por não crer que poderia acontecer. Eles falaram: a gente vai entrar e nós entraremos, não importa como. E isso nos traz muita lição, porque muitas vezes a gente está assim na nossa vida: para Deus é muito impossível isso acontecer. Nossa, não tem como. Nem Deus, eu acho que faria isso, é muito impossível. E a gente começa a colocar telhados na nossa vida, impedindo da ação de Deus sobre nós, porque a gente não crê. E a falta de fé, gente, ela impede da gente viver milagres. Impede. Esses rapazes, eles tinham fé e eles foram. E quantas vezes a gente é incrédula em tantas coisas. A gente chega aqui e fala assim: o ano de 2023 é um ano de portas abertas. E a gente começa a ver todo mundo sendo abençoado, começa a ver um monte de coisa acontecendo. A gente fala assim: é só com os outros mesmo, nunca acontece comigo. A incredulidade já bateu no teu coração, já está enraizando. Isso é um perigo, essa raiz precisa ser arrancada em nome de Jesus. E nessa noite, o Senhor está arrancando. Se há alguma incredulidade, se há falta de fé no seu coração, Ele está arrancando. Porque Deus é um Deus Pai bom, misericordioso. E Ele ama abençoar os seus filhos. Ele ama curar, Ele ama libertar. Ele quer perto dEle as nossas vidas. E muitas vezes a gente nós colocamos impedimentos, achando que é muito para Deus. Meu Deus! Deus criou o universo com uma palavra. Com palavra tudo passou a existir. Hoje Ele está sobre o trono do universo. Ele governa todo o universo com a palma da mão dEle. Ele é poderoso demais para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos, imaginamos, sonhamos, planejamos. Ele faz. Não podemos limitar. Quando a gente olha para um filho perdido nas drogas, esse não tem mais jeito, tem. E a gente tem que profetizar o contrário. Na língua, em Provérbios diz, na língua poder de vida ou de morte. Muitas vezes a gente só está profetizando, professando o mal. Ai, se meu marido
não presta. Não, ele presta em nome de Jesus, mesmo que você não veja. A fé é isso, mesmo que eu não vejo, eu creio. Entende? Precisamos liberar palavras de vida sobre a nossa casa, palavras de vida sobre as nossas finanças, palavras de vida sobre os nossos filhos, palavras de vidas em tudo, na nossa área espiritual. Sabe? Eu já tentei e eu caí, desisto, é muito difícil para mim essa vida. Não, o Senhor te levanta, te limpa, te perdoa e te ajuda a caminhar novamente. Mas muitas vezes a gente simplesmente desiste. Será? Será que vale a pena? Se com Deus não é fácil, imagina sem Deus. O que seria de nós? O que será de nós? O que é de nós? Não tem como, gente. Em Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é isso, não vemos, mas nós temos a certeza que já aconteceu. Porque se é promessa de Deus, eu declaro que vai acontecer. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho que declarar isso. Meu marido vai ser uma bênção. Meu casamento vai voltar o amor, a paixão. E fazer. Orar e fazer. O segundo telhado ao qual nós precisamos quebrar é o telhado do egoísmo. E quando a gente fala de egoísmo, o que vem à nossa mente? Que o egoísta não divide, que é egocêntrico, que só pensa em si mesmo. E a verdade é que nós achamos muitas vezes que os egoístas são só os ímpios, são só as pessoas do mundo. E muitas vezes eu e você somos egoístas quando a gente pensa assim: se eu não for na igreja, ninguém vai saber fazer o que eu faço. Ninguém vai fazer tão bem o que eu faço. A gente é egoísta quando a gente pensa que o mundo depende de nós e precisa de nós. Sabe quando a gente fica na casa falando: se não fosse eu nessa casa, acredite se quiser, teria outro. Desculpa falar, gente, mas infelizmente é assim. Porque morreu a viúva, gente. Porque a viúva vai casar. Infelizmente, assim, às vezes a gente fica assim, colocando tanto, sabe, aquela coisa toda. Assim, minha querida, gente, as coisas passam. Quando a gente se vai, as coisas aqui na terra ficam. Vai sentir falta, mas a vida continua. E às vezes a gente vive uma vida egoísta, achando que todo mundo depende da gente. Não. Uma vez, eu namorava um rapaz que falou assim: nossa, eu preciso de você. Preciso. Eu falei: não, você precisa de ar para respirar, comida para comer, porque sem mim você vai viver, com certeza. Às vezes a gente, fica esperando muito. Não, a gente tem que entender, gente, que Salvador do mundo é Jesus. Não é você, nem ninguém. A gente coopera. Nós cooperamos com as coisas, mas se não for o Espírito Santo de Deus, não é por força nem por violência que a gente vai fazer alguma coisa alguma. É oração, sabedoria, é o Espírito Santo convencendo do pecado, é o Espírito Santo te dando estratégias, discernimento de como você pode proceder dentro de cada área da sua vida, na financeira, na sua saúde física, na sua saúde mental. Mas eu estou mal, então se cuida. Tem coisa que é espiritual? Tem. Mas tem coisa que é orgânica, é biológica, a gente precisa se cuidar. Mas eu não quero tomar remédio. Meu Deus, se você não tomar, pode ser que você piore. Sim, pode ser. Às vezes a gente fica, porque é só uma ansiedade. Aí depois, é só uma depressãozinha, vai passar. Daqui a pouco está com síndrome do pânico, daqui a pouco está pensando em suicídio. Não! A mulher precisa ser responsável por si. Sabe, Jesus faz a parte dele, fez já a parte dele, ele já fez a parte dele. Agora existe uma nossa, a qual nós precisamos fazer, que é orar, jejuar, buscar a face dele, se arrepender dos maus caminhos, cuidar da nossa família, ser uma boa esposa, ser uma boa mãe, ser uma boa serva do Senhor, ter caráter, ser luz nesse mundo, sabe? E às vezes a gente está muito preocupado com outras coisas, quando na verdade você precisa cuidar da sua saúde mental. Às vezes ninguém mais está te aguentando. Me desculpa, nem sei porque eu estou falando isso, mas eu preciso falar. Às vezes nem você se aguenta, vai. Na TPM muitas vezes acontece isso. Mas às vezes você não está percebendo de que você está entrando num modo que você está atrapalhando a sua família. E você acha que todo mundo está contra você, que todo mundo não tem dó de você. Mas a verdade é que você precisa se responsabilizar e buscar ajuda. Buscar uma terapia.
bom. De repente procura um terapeuta cristão. De repente você precisa de um psiquiatra. Gente, eu estou falando isso porque está lotada essa igreja e eu preciso falar para vocês, é necessário. Tem hora que é necessário. Para de espiritualizar tudo. Se você está mal, em ansiedade, depressão, para. Aí você consegue, faz tudo mal feito. Aí você, sabe, aí você fala, ninguém me ajuda, mas você não consegue fazer por si, porque você não consegue. Gente, é tão difícil isso, eu já passei por isso. Eu já fui cuidada. Toma medicamento. A gente precisa, se preciso for, tomar medicamento. Porque senão a gente não dá conta da nossa vida, a gente não rende no nosso trabalho, a gente não rende em casa, a gente não rende em lugar nenhum e a gente vira um peso na vida das pessoas, sendo que só a gente pode dar um jeito nela, que é com as nossas próprias pernas buscar ajuda. Porque se a gente ficar esperando os outros, gente, não é todo mundo que vai te entender. Temos que sair desse lugar. E veja só, muitas vezes precisaremos de ajuda. O paralítico. Quem que levou o paralítico? Os 4 amigos. Se ele fosse egoísta, falasse assim, ninguém precisa me ajudar, eu estou bem assim. Tem gente que é assim, já viu? Tem gente que fala assim, eu estou muito bem assim, tenho Deus no meu coração. Você vê que a pessoa é amargurada, cheia de ódio, mas ela fala assim, eu tenho Deus no meu coração, não preciso de ajuda. Você fala, então tá bom, a gente pode orar, né? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Mas o paralítico podia falar isso. Eu estou bem aqui, ganho minha esmola aqui, fico quietinho aqui, vivo essa vida aqui, tá bom, as pessoas vêm, têm dó de mim, dão uma moedinha, eu vivo dessa maneira, tá tudo certo. Não, muitas vezes nós precisamos quebrar esse telhado de sermos egoístas e deixarmos amigas de Deus, um pastor, um líder, um médico, alguém, um terapeuta, não sei, te ajudar a sair dessa, até mesmo para chegar perto de Jesus. Talvez você esteja cega de tanta raiva que você está de alguém. Talvez você esteja cega, vivendo uma vida de justiça própria, e alguém quer te ajudar, abrir os seus olhos e falar, bem, não é assim, você não está bem, e você está resistente. Você está resistente porque você está crente que você está certo naquilo que você está falando. E quantas amigas, às vezes, de Deus vêm para dar um toque na nossa vida e a gente acha que elas estão fazendo isso por mal? Ela quer meu mal. Ela não compreende o que fizeram comigo. E você quer viver nessa vida, uma raiz de amargura, onde ninguém consegue chegar perto. Sabe aqueles porco-espinho? Gente, porco-espinho, que você não consegue falar. Porque tudo dói. Tem gente que é dói, mimi. E às vezes a gente quer ajudar, abrir os olhos, dar uma direção. E a pessoa não quer. Mas para a gente chegar perto de Jesus, sermos curadas, libertas, nós precisamos quebrar esse telhado. Então não apenas da incredulidade, a falta de fé, mas também do egoísmo. O Senhor muitas vezes vai levantar amigos dEle para nos ajudar nessa caminhada até Ele. Muitas vezes a gente fala, estamos cheios de Deus, mas na verdade não está não, porque o fruto do Espírito não está na tua vida. Mansidão, benignidade, o amor não está. E aí você fala, não, eu estou, não quer ir para a igreja? Não, a vida é transformada. É isso que Deus deseja de nós. Lá em Gálatas 5, né, onde fala as obras da carne, acredite, tem um monte de coisa que fala lá. Fala de facção, de embriaguez, de feitiçaria, idolatria, mas sabe o que tem lá? Egoísmo. Forte, né? Obras da carne, fala de feitiçaria, fala de egoísmo, ciúmes, discórdia, e diz assim que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. É forte, minha irmã. Às vezes Deus está mandando lá o socorro para você e você está falando, não preciso. Não precisa. Já viu aquela ilustração do homem no meio do rio que fica assim, na enchente? Já viu? Que aí, me ajuda, Deus, me ajuda. Aí passa um barquinho, assim, vem, pega aqui, não, Deus vai me ajudar. Me ajuda, Deus vai me ajudar. Aí passa outro para ajudar, não, Deus vai me ajudar. Passa helicóptero, Deus vai me ajudar. Aí ele morre afogado lá. E Deus, por que você não me ajuda? Não, eu mandei o barquinho, mandei o helicóptero, mas você não aceitou minha ajuda? Muitas vezes Deus está assim com a gente, está mandando, sabe? O socorro para nós de uma forma talvez que não te agrada. Porque talvez você precisa ser exposta. O telhado da autorrejeição. Esse aqui é forte, hein, gente? Sabe, a gente precisa quebrar o telhado da autorrejeição. Porque eles poderiam ter pensado assim, nossa, o Messias, Jesus, não tem tempo. Está lotado de gente ali. Ele está muito ocupado.
E eu estou aqui, né, interessado em ajudar meu amigo, mas veja só, ele está cheio, atendendo a necessidade dos outros. Muitas vezes, quando a gente pensa assim, a gente pensa que a gente não tem valor. A gente nem tenta, a gente nem vai, porque a gente já acha que a pessoa vai rejeitar a gente. A gente já acha que qualquer insatisfação é que a pessoa não gosta da gente. Gente, quando a gente recebe um não, não é a gente, não somos nós que estamos sendo rejeitados, é talvez aquilo que recebeu não. Você entende? Muitas vezes a gente confunde isso. A gente está numa porta de emprego tentando, ou numa promoção no trabalho, e a pessoa fala não. Mas não é porque você não é boa, não é porque você está sendo rejeitado, é porque talvez para aquela vaga ali, não é para você. E muitas vezes a gente vive achando que todo mundo rejeita a gente, que todo mundo não gosta da gente. E sabe o que a gente faz? A gente não faz nada, com medo de se rejeitar. Então a gente se auto-rejeita. Igual esses amigos, eles poderiam falar, não, Jesus está muito ocupado, eu nem vou lá, porque se eu for lá, ele virar para mim e falar assim, ó, não está vendo que eu estou cheio de gente? Por que você está cortando fila? Subiu no telhado? Não podia falar isso? Ele poderia ficar nessa posição de auto-rejeição. Eu nem vou, porque se ele me rejeitar, né, vai ser frustrante, vai ser humilhante perto de todo mundo ali. E muitas vezes essas somos nós. A gente nem tenta, a gente nem fala, a gente nem vai, já achando que vão rejeitar a gente, já achando que vão falar algum não para a gente. Então, melhor ficar aqui, né? Mas a verdade é que, eu sempre brinco, o não a gente já tem. A gente tem que tentar o sim. Nós temos que ser mulheres que tentam o sim. E para estar na presença de Jesus, a gente não pode achar e ficar com vergonha. Quantas pessoas falam assim para mim? Ai, pastora, eu não te mandei mensagem porque eu sei que você é muito ocupada. Eu falei, mas querida, eu sou pastora, você pode mandar mensagem. Pode ser que eu demore um pouquinho? Pode ser. Mas eu vou te responder. E aí você, já, tá vendo? Vocês estão entendendo comigo? Você mesmo nem tenta. Porque você já fala assim, ai, não vou conseguir. Perde bênçãos. Perde a presença de Jesus. Perde as bênçãos de Deus, porque você mesmo tem colocado impedimento, você mesmo tem se paralisado falando, não vai acontecer isso, e nem aconteceu. A mente do ser humano, ela é muito criativa, muito criativa. A gente faz isso, a gente monta vários cenários na cabeça que nem aconteceu. Não é verdade? Todo mundo ficou quietinho aí, né? E essa é uma grande lição para nós, porque mesmo ali, eles ali perto daquela passividade daquelas pessoas, eles não estavam buscando a aprovação dos homens. Porque se eles fossem lá e falassem assim, ei, dá licença que eu estou um paralítico aqui, o pessoal podia falar assim, vai pro fim da fila, estou aqui, como assim? Poderia, eles nem ligaram, eles não ficaram pensando o que vão falar, eles pensaram assim, eu preciso estar na presença de Deus, não dá para entrar por aqui, então eu vou entrar pelo telhado. O Senhor quer que a gente quebre o telhado da auto-rejeição, não importa o que os outros vão pensar de mim, se Jesus está me chamando, Ele me chamou, e eu vou, se Jesus liberou essa palavra para mim, eu creio e vai acontecer, porque não são outros, é Deus, entende? Minha querida, se eu fosse pensar no que os outros estavam pensando de mim, nem igreja aqui teria. Escutei, essa igreja não vai durar muito não, vai fechar rapidinho. Quê? Repreendi em nome de Jesus. Deus me trouxe dos Estados Unidos para cá. Ele me deu uma visão de que ministérios seriam desenterrados, de que pessoas feridas serão curadas, que pessoas desviadas voltariam ao caminho do Senhor. E nós temos visto isso. E em menos de um mês, 130 pessoas já voltaram ao Senhor Jesus, se reconciliaram, aceitaram a Jesus. É para a glória de Deus. Glória a Deus, pode bater palma. E Ele faz. Ele faz. Agora imagina só se eu escuto e falo assim, é mesmo, são pastores dizendo isso para mim. Sabe o que eu pensei? Que dó. Pastor dizer uma coisa dessa, devia ficar muito feliz. Que uma igreja está nascendo, que mais pessoas vão aceitar Jesus, que está o reino expandindo, que vai ter salvação nesse lugar. Mas, que Deus abençoe a sua vida, a gente prossegue. Que nem Neemias falou, não, estou muito ocupado com esse trabalho, E muitas vezes a gente tem que fazer isso. Porque o fulano disse isso para mim, o fulano disse que não está certo. Então, ele é mais experiente. Meu Deus, se Deus falou para você, quem é o fulano para falar? Porque disseram que eu não falo muito bem, mas se Deus falou que você ia ser pregador, acabou. Você entende? Porque disseram que eu ia ter um chamado, mas nem nasci num lar evangélico. Se Deus disse, Ele faz. É sobre Ele, não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre ninguém, é sobre Jesus. E quando Ele tem um plano, Ele vai cumprir.
Ele vai cumprir. Quando a gente tem o coração rendido, quando a gente tem um coração que deseja a presença dele, meu Deus, é irresistível para Jesus. Jesus ali com os fariseus que achavam que era alguma coisa, que sabia muita coisa. Nananana, só que não vivia, sepulcro caiado. Tinha aparência muito bonita, falava bonito, sabia muita coisa, mas não vivia. E Jesus, ele... todo momento na Bíblia, ele é contra esse tipo de pessoa, que não sejamos assim, sabe, com cara de bonzinho, que fala bonito, mas não vive. Por isso que eu estou aqui falando assim, mulher, quando Deus nos chama para o caminho dele, é para a gente ser luz e bênção na vida de outras mulheres. Tanta gente passando dificuldade, e a gente não pode simplesmente cair nas rodas, sabe, sentar na roda escarnecedora e falar, isso mesmo, falar mal de chefe. Não, sai fora. Sabe por quê? O que falta para a gente muitas vezes é isso, é convicção. A gente tem medo que os homens vão falar. Porque aquela lá não participa de nada. E eu era chamada de várias coisas, mas não participava. Porque a gente tem medo do que os homens vão falar. Eu tenho que ter medo daquele que tem poder de enviar a gente para o inferno. A palavra de Deus diz isso. Tenha medo daquele que tem poder. E às vezes a gente está preocupando com o que os outros vão falar. Nós temos valor diante do Senhor. O Senhor pagou um alto preço naquela cruz por mim e por você. Ele nos trouxe valor para as mulheres, principalmente quando Ele estava aqui nessa terra. Porque nós mulheres nem contada era. Mas Jesus não. Ele muda a rota, passa por Samaria, para se encontrar com a mulher samaritana no poço. Por quê? Os samaritanos não gostavam dos judeus. Mas Ele mudou a rota. Era necessário Jesus passar ali para ter um encontro com ela. E quando Ele tem um encontro com ela, que Ele dá a água da vida, que ela nunca mais teria sede, ela sai daquele lugar e começa a pregar. Mas muitas vezes a gente faz o quê? E tem um encontro com Jesus. O que vão pensar de mim? Um judeu aqui falando comigo, que me deu água da vida. Ela não. Ela sabia que Jesus não era apenas um profeta, que Ele era o Messias, era aquele que aguardavam. E Ele deu um encontro que mudou a vida dela. E é isso que nós precisamos, buscar a presença, quebrar os telhados que nos impedem de estar na presença de Deus, para termos esse encontro, intimidade, sermos curadas, libertas, transformadas, para a gente fazer isso. Para a gente não ter medo, para a gente falar da palavra do Senhor. Um outro telhado que o Senhor deseja que nós quebremos é o telhado do orgulho. O orgulhoso não se submete a Deus porque acha que seu próprio caminho é melhor. Mas a verdade é que todas as vezes que a gente tenta um caminho que não é de Deus, a gente quebra a cara. Toda vez, é incrível. E a gente às vezes insiste naquele caminho, porque eu quero. Gente, é muito mais fácil a gente se render ao Senhor e falar, Senhor, eis-me aqui, faz o que o Senhor quiser de mim. Mas nós queremos o quê? Ter o controle de todas as coisas, muitas vezes. E uma vida com Deus é uma vida que a gente não tem controle. Porque quando a gente coloca, né, nós colocamos a nossa vida em rendição ao Senhor e a gente diz assim, Senhor, eu quero o Senhor como meu Salvador, meu suficiente Salvador, meu Senhor da minha vida. Quando Ele é Senhor da nossa vida, o senhorio dele está sobre nós, ou seja, a gente não tem mais o que escolher. Porque se Ele é o nosso Senhor, Ele nos direciona em tudo, acredite se quiser, em tudo, em todas as áreas. Às vezes eu até paguei a roupa. Em tudo, você vai no shopping, Senhor, me direciona, sabe? Eu oro assim, levo no mercado, Senhor, que tenha bons descontos, que meus olhos se abram para eu enxergar, né, boas compras, para que eu tenha economia. Uma mulher, né, de Provérbios 31, a gente tem que olhar a roupa que a gente coloca e falar, Senhor, está te agradando, Senhor? Senhor, a forma que eu falei com meus filhos está te agradando? Nós temos que ter essa intimidade ao ponto de fazer isso. O orgulhoso não deixa, nem Deus. E o paralítico, ele precisou ser exposto para alcançar Jesus. Meu Deus, se ele tivesse orgulho, o que ele ia falar? O quê? Não, subir no telhado para todo mundo me ver, eu chegando no meio. Imagina, é igual o planeta Xuxa, né? Que chega assim, ó. Isso aqui, o paralítico, tadinho. Chegando no meio da casa. Ali, totalmente, o orgulho dele foi quebrado. Porque para chegar naquele ponto de estar com Jesus, não podia ter vergonha, não podia ter o orgulho dele. Ele foi exposto, as dores foram expostas, a paralisia dele foi exposta, a condição dele foi exposta. E muitas vezes na nossa vida o Senhor quer expor a nossa condição, não para trazer vergonha, culpa, acusação, mas para trazer luz, para curar, para libertar. Às vezes você vai se assustar com o que você vai ver, mas experimenta fazer essa oração. Senhor, expõe o que está de errado no meu coração. Expõe. Será que eu sou muito invejosa?
Será que eu estou orgulhosa demais? Quem lembra de Naamã? Naamã, poderoso ali dos exércitos, pegou lepra. E você sabe que leproso naquela época era separado. E ele ouviu falar, através de uma serva, que existia um profeta que, podia curar. E ele foi até esse profeta, Eliseu. Chegou lá, foi Eliseu que atendeu ele? Não, foi o servo de Eliseu. E chegou e falou assim, Naamã, você precisa mergulhar lá 7 vezes no rio, tal. Ele ficou ofendidíssimo. Sabe por quê? Como assim eu? Tenho títulos. Você manda um servo falar comigo. Eu achei que eu fosse lá e ele fosse falar, seja curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja curado e ele fosse curado. Não, tem que mergulhar num rio sujo. Muitas vezes o orgulho nos impede de receber o milagre. Muitas vezes o orgulho nos impede de receber o milagre. Mas Naamã foi lá. Mergulhou porque ele queria ser curado. E ele foi curado. Muitas vezes o Senhor trata conosco, não porque Ele quer simplesmente chegar na cura, a qual Ele deseja mesmo, mas é porque Ele quer tratar o nosso coração, quer tratar nosso orgulho. E às vezes a gente é exposta. Então, que a gente seja mais humilde, para que não precise passar por isso. E é isso, muitas vezes a gente vive de aparência, de mentira, com medo que vão falar. E a gente vive na escuridão do pecado, que vai nos correndo por dentro. A gente fica com medo de julgamento. O que vão falar de mim? Eu aqui na frente, recebendo uma oração. Eu aqui na frente, entregando minha vida para Jesus. O telhado que nós temos que... Outro telhado que nós temos que quebrar, o telhado da autopiedade. A autopiedade é um estado de vitimização que surge quando o indivíduo desenvolve uma grande dificuldade para lidar com as situações adversas e coloca-se sempre no papel de coitado. Se o paralítico vivesse nesse papel de coitado, ele não ia alcançar. Então precisa ser quebrado esse telhado. Um outro telhado que precisa ser quebrado é da indisposição. Até que ponto que eles estariam dispostos, sabe? Para que o amigo paralítico fosse curado. A fé, ela exige ação. A fé exige ação. E muitas vezes a gente olha para o céu e quer que as coisas caiam. De repente isso aconteça. E muitas vezes o Senhor está esperando de você uma ação, uma disposição. Tem gente que precisa quebrar o telhado da indisposição. Tudo é muito difícil. Entendeu? Tudo só sobra para mim. Quando o Senhor deseja que a gente quebre esse telhado, que a gente arregace as mangas e a gente faça a nossa parte, porque Ele faz a dele. Tem coisa que Ele já fez. E a gente precisa tomar posse, precisa declarar, precisa viver. E muitas vezes a gente está esperando acontecer, quando na verdade já aconteceu, já foi liberado ali. Quando o Senhor nos diz para orar pelos enfermos, já aconteceu. Você precisa tomar posse na sua casa e orar quando alguém está doente. Sabe, às vezes a gente fica, pastor, quero uma oração. Pastor, você tem autoridade no nome de Jesus para orar. Não que eu não vá orar, eu vou orar com certeza, a gente ora mais. Mas às vezes a gente joga essa responsabilidade. E isso é uma indisposição. Às vezes a gente fica indisposta de fazer a nossa parte, porque dá trabalho o jejum. Porque mata a nossa carne, a nossa vontade, né? As irmãs aqui, estamos tudo em jejum aqui, de delícias. A gente fica assim, a gente vai cortar bolo dos parabéns. Ai, não posso comer. Arruma essa cara, que a Bíblia diz que pode ficar com cara feia. Mas a gente fica assim, aí melhora. Não, é por um propósito. A gente precisa pagar o preço. Nós não estamos dispostas a pagar preço. E o Senhor nos diz aqui, a gente precisa de disposição para a caminhada. Esses rapazes, eles tiveram disposição, eles olharam assim, olharam para ele e falaram, Jesus está lá. Vai chamar ele? Não, ele está lá cheio de gente. Então vamos lá, regaça as mangas, vamos para o trabalho. Fé nós temos, orgulho também não temos. A gente vai passar. As pessoas vão poder falar o que quiser, olhar, comentar, o que não. A gente está com disposição. Nós cremos, nós vamos. Então pega de um lado, pega do outro. Você viu que ele curou? Vi. Você viu que ele expulsou o demônio? Vi. Então vamos junto. Então eles foram. E nada impediu ele, porque eles estavam dispostos a buscar a bênção. E a gente não está disposto, às vezes, para fazer nada. A gente fala, Senhor, minha casa. Aí você fica assim, Senhor. Acho que Deus fica olhando assim, vai minha filha, mexe aí, pega a vassoura. Vai orando enquanto você vai à casa. Faz uma comida gostosa pro seu marido. Por quê? Não merece. Faz uma comida gostosa pro seu marido. São nessas pequenas atitudes que a gente quebra com amor. Sabe, às vezes a gente está brigado, mas quando você faz um jantar, você quebra ali a raiva, a discussão.
Sabe, essas coisas todas impedem da gente viver o melhor de Deus nas nossas vidas, porque a gente está muito pensando em nós. Então, estar na presença de Jesus requer de nós quebrar alguns telhados. Enfim, e apesar de muitos obstáculos que a gente viu, que eles tiveram ali, nenhum deles deixou intimidar os amigos e o paralítico, nenhum. E é isso que é a palavra de Deus para nós hoje. Nenhum telhado desses que eu comentei com você pode ser um impedimento da gente estar próximo de Jesus, a gente alcançar ali a presença, uma intimidade mais profunda, sentar nos pés do Senhor Jesus, para ser tocada por Ele, curada por Ele, para saber o que está no coração dEle, receber revelações do céu. Nada pode impedir. Nós não podemos ficar intimidada, porque eu não tenho muitos anos de igreja, eu não sei falar direito, eu nem sei ler a Bíblia direito. Não importa, comece, a gente precisa começar. Não podemos ficar intimidada com as coisas. Sabe, tem gente que às vezes a gente olha e quer se comparar. Não faça isso. A realidade dele é outra. Não é igual à sua. Às vezes a pessoa tem facilidade daquilo, talvez você não tenha. Muitas vezes a gente se compara, porque fulano consegue acordar 3 horas da manhã e ficar orando 1 hora. Meu Deus, eu não consigo. Tudo bem, se você dorme tarde, então fica da meia-noite a 1, das 11 à meia-noite, mas ora. Entende? Às vezes a gente põe desculpa em tudo para a gente não fazer, porque é o fulano, é muito difícil. Não, coloca para a sua realidade. Eu não consigo ler um livro inteiro no dia. Eu vou pegar um Provérbios 1, hoje é dia 1, vou pegar o Provérbios 1, vou ler o Provérbios 1. Ler o Provérbios 1. Entende? Mas faça. É isso que o Senhor nos pede. E nós precisamos quebrar os telhados que impedem de estar perto de Jesus. Quero muito te convidar a ficar de pé. Para concluir, nós mulheres precisamos desejar estar na presença. Esse é o primeiro ponto. Porque eu falei de todos os telhados aqui que precisamos quebrar para a gente estar com Jesus, mas se a gente não tiver desejo, anseio, sede, fome da presença de Deus, a gente não vai mesmo realmente sair do lugar. Na verdade, não vai precisar nem quebrar nenhum telhado, porque o telhado não vai ser impedimento, você não vai conseguir sair se você não quiser ter um encontro com Deus. Nós precisamos desejar ter um encontro com Deus. E é o que o pastor falou ontem. Não é apenas ler a Bíblia, é ser tocado por Ele. É provar e ver o que o Senhor é bom. É provar, é sentir a presença. Nós precisamos ter sede e fome da presença. Nós precisamos ter amizades saudáveis. Amizades que nos levam para perto de Deus. Esse paralítico, ele pode dizer que teve amigos. Ele pode dizer que no momento mais difícil da vida dele, ele teve amigos que tiveram até fé por ele. Com certeza ele teve fé, aquele paralítico, mas os amigos tiveram fé por ele, caminharam com ele até chegar na presença de Jesus. Caminhe com mulheres que te levam para perto de Jesus. Mulheres que têm inveja, mulheres que te menosprezam, mulheres que te põem para baixo. Cuidado, porque ela pode roubar ali, sabe, tua alegria de viver, roubar o teu propósito, disseminar ali sementes, sabe, de ódio. Nós não podemos ser apegadas às macas da vida. Nós não podemos ser apegadas às macas da vida. Sabe o que é isso? Talvez alguém te feriu lá atrás, algum líder, algum pastor, e você carrega isso, e você põe desculpa nisso, porque eu não vou fazer isso, porque lá atrás me machucaram, porque eu não vou fazer isso, porque eu não vou confiar nessa pessoa, porque lá atrás eu confiei e me machucaram. Nós não podemos ter vergonha da nossa condição, talvez. Eu não sei falar direito, eu não ando direito, ou eu não sei, talvez você tenha um problema físico mesmo, ou talvez você não se acha bonita, talvez você não pode ter vergonha da sua condição. Isso impede a gente de viver o melhor de Deus para a nossa vida, porque o Senhor nos ama, Ele nos fez dessa maneira, é verdade, você com esse cabelo, você com esse olho, eu sempre falo isso, a gente não pode se comparar. Quando a gente coloca pessoas e coisas, quando a gente fica apegado a essas marcas na vida, essas coisas, essas pessoas, elas tornam-se o Deus da nossa vida. Levantam um altar de idolatria no nosso coração, quando a gente coloca essas
pessoas, essas condições, essas situações, fazendo impedir da gente ir até Jesus. Isso vira um Deus na nossa vida, porque Ele controla e direciona a nossa vida. É forte isso. Dinheiro, condição, pode ser um Deus na sua vida que te impede de fazer muita coisa, porque você tem medo de chegar perto de Deus e falar assim, nossa, mas como que vai ser? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho muita condição. Cuidado. Caminhar em direção de Jesus. Precisamos ter sede e fome, mas caminhar na direção de Jesus sem medo do que vão falar de nós. Muitos ali sentados com Jesus eram mestres, fariseus, os escribas ali, a vizinhança, todo o povoado estava naquele lugar. Todo mundo conhecia o paralítico, provavelmente daquela região. Mas ele não se deixou se apegar ao que o povo pudesse falar. Está tantos anos, é impossível. Não, nós precisamos caminhar a presença de Jesus. Precisamos ter sede e fome. Feche os seus olhos.